Salve pessoal, boa noite para todo mundo. Uma livezinha surpresa, né? Uma live pré-feriado aqui. Eu vou hoje aqui vou trazer aqui alguns temas associados. Vou fazer uma leitura de alguns capítulos aqui. Eu separei um livro meu, um livro antigo aqui, chamado Clínica Alta Performance e Atividade Física, e me deu vontade de trazer um material, fazer uma leitura para vocês. Boa noite, Dudu. Boa noite, treinador Fantasy. Eu vou hoje fazer uma leitura, né? Fazer uma leitura de um capítulo, fazer o que a gente chama de leitura comentada, né? Leitura dinâmica de um capítulo aqui que eu gosto muito. Esse aqui foi meu segundo, esse aqui foi meu segundo livro dos 5, né? Esse foi publicado pela editora Ana Blume em 2005, e agora de quando em quando eu vou fazer umas lives para fazer leitura de capítulo e uma leitura comentada, né? E aí vou lendo vocês aqui, vai ser um prazer a gente poder trocar ideia, né? Como sempre. E eu vou ler o capítulo 2 hoje dessa obra, fazer uma leitura comentada da obra, chamada Psicologia do Esporte e a Prática Clínica, que é um tema que muita gente busca, né? E muitas vezes não encontra materiais. E esse capítulo, o capítulo 2, foi elaborado, né, junto com meu amigo Eric Conde, do Rio de Janeiro, e com a colaboração dele. Então eu vou começar aqui para a gente. Qualquer dúvida vocês podem escrever, tá bom? A gente eu vou sincronizando aqui o chat com a leitura. Bom, nos esportes até pouco tempo, corpo e mente eram dicotomizados, em uma abordagem que resultou na elaboração de programas de treinamento destinados a focalizar especificamente o corpo, tratando a mente com desdém. Então, essa é uma primeira ideia, né? Essa questão da dicotomia, de um lado o corpo, do outro lado a mente. Isso ficou durante muito tempo, essa ideia, né, no esporte, de mente e de corpo, prevaleceu durante muito tempo, né? É uma ideia cartesiana, inclusive. Com o desenvolvimento e o reconhecimento da importância da psicologia do esporte, houve um interesse crescente na relação dos fatores psicológicos com a ocorrência e o tratamento das lesões esportivas. Olha que legal. Que é um pouco da ideia da psicossomática, né? As emoções tendo uma atuação direta na parte física. E aí, muitos artigos de uns 10, 15 anos para cá começaram a mostrar essa relação estreita, né, entre lesões esportivas e o campo emocional. Então, os jogadores, os atletas, passam a estar mais vulneráveis, né, emocionalmente, expondo a sua parte física a lesões mais comuns, mais recorrentes. Portanto, a relação aí mental, emocional com a física passa a ser necessária, obrigatória, né, dentro do esporte. A prática clínica do psicólogo esportivo tem crescido, assim como a procura de atletas por trabalhos de otimização da performance via treinamento mental. Há, no entanto, informações desencontradas sobre esse tipo de atuação. Vejam, a psicologia do esporte conta com o apoio de várias linhas tradicionais da psicologia, tá? Olha a importância disso aqui. Uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos, né? Tais como a psicanálise, a psicologia comportamental cognitiva, psicodrama, que é muito bacana também de se trabalhar grupos, psicologia social fundamental, né, para que se possa compreender instituições, organizações,
e outras abordagens que emprestam seus conhecimentos a serviço do atendimento clínico esportivo. Então, fica aqui uma primeira dica, né? Eu estou lendo o capítulo 2 do meu livro, Psicologia do Esporte, Clínica, Alta Performance e Atividade Física. Aqui é onde eu coloco que conta com o apoio de várias linhas tradicionais da psicologia para o atendimento aos atletas. Algumas ferramentas são utilizadas no mapeamento de perfil psicológico de atletas. Testes, inventários, entrevistas iniciais e anamneses foram adaptados para a viabilização do atendimento psicológico dessa população. Portanto, anamnese, que é super importante. Você tem uma anamnese bem feita, né? Eu vou, aqui ao longo dos nossos próximos encontros, eu quero passar para vocês o modelo de uma anamnese bem feita, isso a gente vai conversar mais a fundo em breve. O caráter semidirigido de uma anamnese, como é importante você ter temáticas previamente estabelecidas, escolhidas, né, para fazer esse contato com o atleta, né, com os atletas. Vamos lá. Algumas ferramentas são utilizadas na avaliação, né, de atletas. Testes, inventários, entrevistas iniciais e anamneses foram adaptados para a viabilização do atendimento psicológico dessa população. As queixas mais frequentes se prendem às dificuldades no gerenciamento da concentração, distúrbios de ansiedade pré-competitiva, que é a APC, né, ansiedade pré-competitiva, desmotivação e, não raro, atletas lesionados, apresentando manifestações de sintomas depressivos acentuados. Então, o que eu falo sempre, muitas vezes o atleta que chega até nós na clínica chega com alguma queixa, né, pautada no esporte. Queda da concentração, aumento da ansiedade pré-competitiva, taquicardia, né, ansiedade somática, ansiedade cognitiva, que são os pensamentos que atrapalham o sono, atrapalham a vida, né, como um todo. Então, eu quero deixar essa ideia aqui com vocês. Todos os sintomas relacionados com a energia de ativação são investigados para que, através de exercícios de relaxamento e técnicas visomotoras, o psicólogo consiga proporcionar ao atleta um melhor bem-estar, contribuindo qualitativamente para o seu desempenho. Em alguns casos, a demanda psicológica do atleta está relacionada com fatores não associados à prática esportiva. Eu diria que, comumente, né, a queixa, a demanda psicológica, comumente, né, está relacionada com fatores que não estão associados ao esporte. Então, um atleta que tem um distúrbio de concentração ou de ansiedade, muitas vezes a gente encontra, ao longo do seu desenvolvimento, da história de vida, da parte emocional, da parte sistêmica, né, familiar, o seu contexto familiar, de uma forma ampla, muitas vezes está aí, né, a origem de todas as dificuldades que a gente encontra com um relato, por exemplo, de um atleta que está com uma queixa de concentração ou ansiedade elevada, né? Então tudo isso a gente precisa juntar. Quando o psicólogo estiver atendendo uma equipe e notar que um dos atletas apresenta demandas eminentemente clínicas, é tarefa desse profissional encaminhar o atleta em questão para um colega que possa atender essas demandas sem participar do trabalho coletivo. Ó, pessoal, isso é outra coisa muito, muito, muito importante. Trabalham uma equipe, e principalmente em tempos de pandemia, né? Trabalham com uma equipe. Tem algum atleta dentro dessa equipe que precisa de um trabalho clínico, terapêutico, você não leva esse atleta jamais para o seu consultório, porque o seu foco é a equipe. Você indica esse atleta para buscar um trabalho clínico à parte com algum profissional da sua confiança, tá bom? Não atendam clinicamente atletas que fazem parte de equipes que vocês trabalham, tá? Lembre-se sempre disso, isso é um erro muito comum que acontece e a gente precisa estar atento para não repetir, tá? Os danos
são muito ruins em todos os lados. É preciso diferenciar um trabalho de investigação clínica em psicoterapia de uma atuação apenas de orientação psicológica. Veja, a orientação, a escuta psicológica, você tem uma densidade e uma profundidade. O trabalho clínico é totalmente diferente, tanto a densidade quanto a profundidade. Então, o que é importante, se você vai ouvir o seu atleta, o atleta da equipe que você trabalha, oferecer uma escuta, enfim, uma presença para compreender o que está acontecendo, eventualmente orientá-lo, né, pontualmente sobre algum ponto, alguma questão, é fundamental que vocês saibam até onde possa ir, né, para não iniciar, quando você está iniciando um processo terapêutico, está errado. Existe a demanda, indica, tem que indicar, né? Porque senão você perde a mão de quem e qual é o seu eixo. Qual é o seu eixo de trabalho? O seu eixo de trabalho é a equipe, o seu foco é o time, não é o atleta. O atleta em si você pode oferecer, por isso que eu digo aqui no livro, né? É fundamental que a gente saiba diferenciar, né, a psicoterapia de uma atuação apenas de orientação. Tá? Então é super importante. Existe uma linha tênue que divide ambas as intervenções. Os atletas podem facilmente confundir o trabalho do psicólogo esportivo com a de um psicólogo clínico. Gente, isso é a coisa mais comum que tem. Mas o troço comum que é esse. E também nas equipes a gente percebe, né, que tem o pessoal do futebol, principalmente, fala assim, não, mas eu não preciso de psicólogo, porque vai deitar no divã aqui. Então, acho que é um trabalho, né, do senso comum, da falta de informação, da desinformação, que acaba juntando a psicologia clínica com a psicologia do esporte, o pessoal coloca no mesmo balaio, entendeu? E aí dá essa confusão toda de compreensão. Né, de compreensão e de atuação. Então a gente precisa ficar sempre muito de olho, e por isso que eu falo, tenham sempre uma palestra, quando forem apresentar para uma equipe que vocês vão trabalhar, tenham lá a palestra, expliquem o que é. Nessa palestra, entre outras coisas, expliquem a diferença entre psicologia clínica e psicologia do esporte, atendimento coletivo, orientação, né, e trabalho terapêutico clínico com atleta, porque é uma bagunça, gente. O que eu ouço de dúvida das equipes que eu já trabalhei é uma coisa enorme, entendeu? E me deixa muito preocupado em relação a isso. E aí, os atletas podem facilmente confundir, né, o trabalho do psicólogo esportivo com o psicólogo clínico. Cabe ao profissional pontuar tais diferenças através da atuação e do embasamento no pré-projeto. E quando eu digo pré-projeto, nesse meu livro aqui, o pré-projeto envolve aquela palestra, né, bem delineada, bem demarcada, sobre os próximos passos que vocês vão fazer ao entrar dentro de uma equipe. E aí, entre os temas principais dentro da atuação clínica, está a atuação com atletas lesionados. Prática clínica com atletas lesionados. Ah, professor, mas que tipos de emoções, né, são mais comuns no esporte quando quando há a questão da lesão, a ocorrência da lesão? Isso é uma coisa bem importante. A lesão é uma ocorrência comum no meio esportivo. No entanto, alguns esportes que, por sua regulamentação, permitem jogadas mais ríspidas e violentas, apresentam maiores riscos de lesão do que aqueles cuja dinâmica é mais suave. A longevidade de um atleta está diretamente relacionada com a habilidade em resistir às lesões e de se recuperar bem quando elas ocorrem. Um dos principais aspectos que tem causado preocupação às equipes médicas que atuam nas várias modalidades esportivas tem sido o crescimento atual do número de lesões. Atualmente ocorrem cerca de 17 milhões de lesões entre atletas pelo mundo, né? Aproximadamente 5 milhões de corredores apresentam lesões nas extremidades inferiores a cada ano, e 50% dos jogadores de futebol americano sofrem uma lesão severa.
Se de um lado essas lesões podem ser causadas por fatores físicos como carga de treinamento, ações mal executadas, cansaço e acidentes, por outro, tem enfatizado que o fator psicológico pode predispor o atleta a esse transtorno. Veja, gente, a psicossomática é uma ciência, é a ciência que veio, né, o juntar, unir, integrar, é a integração mente e corpo. Quer ver um caso comum? Cãibra. Cãibra é uma coisa completamente psicossomática, dependendo da situação, do atleta e do momento. Se você começa a ficar muito nervoso, muito nervosa, a tendência é que você comece a produzir mais ácido lático. Contração muscular, ácido lático. Vai contraindo, vai liberando ácido lático. E aí o que acontece? Num curto espaço de tempo de atuação, você tem uma contratura, você tem uma lesão que você vai deixar a partida, né, a tua ação esportiva naquele momento, porque você não aguenta ficar em pé. Mas tudo isso, muitas vezes, é gerado por uma ansiedade pré-competitiva completamente fora de controle, de equilíbrio. Então, esse livro aqui, ó, gente, faz 16 anos que eu publiquei esse livro. 16, tá? Tô falando aqui clínica, alta performance e atividade física. Tô falando aqui, tá? No capítulo sobre lesões, a parte clínica com atletas lesionados, da ideia, né, do conceito de que o campo emocional vulnerabiliza as lesões físicas. Isso é muito importante também. Devido às consequências que as lesões podem gerar ao atleta, torna-se fundamental o aprimoramento das variáveis psicológicas que interferem na lesão e as alternativas que a psicologia oferece para auxiliar na prevenção e na reabilitação em atletas lesionados, né? Quando um atleta se contunde, a primeira preocupação dos treinadores e dos médicos é a evidência tangível da lesão. Qual é a gravidade? Né? Nossa, o atleta se lesionou. É grave. É grave. Quanto tempo ele vai ficar afastado? Né? É aquela coisa. Qual o tamanho do nosso prejuízo? Né? É a primeira preocupação. Por quanto tempo o atleta vai ficar afastado da competição? Será necessária uma cirurgia? Ó, esse é o campo cognitivo, tá? São as perguntas que ocorrem imediatamente à lesão. E se o atleta for um jogador essencial ao esquema tático da equipe, as consequências do seu afastamento podem ser devastadoras para a performance coletiva. Vou dar um exemplo para vocês que me ocorre agora. O Gilson aqui, João, vai falar de psicossomática para os técnicos e alguns profissionais de educação física? Eles sempre associam as lesões à repetição e o quase nunca o emocional. Tem um resistente que rebate. Sempre tem um resistente que debate, né, Gilson? É bem isso mesmo, mas eu acho que a água mole em pedra dura, né? As nossas experiências, o esporte moderno vem mostrando para nós, né, que isso acontece e uma hora eles vão acordar. Querem um exemplo? Copa de 98. Eu vou contar uma história para vocês agora. Copa de 98, final Brasil e França em Paris. Os holofotes do mundo estavam voltados para o Ronaldo Fenômeno, né? Nike, enfim, o futebol mundial, né? Todo esperando a grande Copa do Ronaldo Fenômeno. O que aconteceu? Aquela seleção brasileira, isso quem contou foi o finado professor Osmar de Oliveira, no antigo curso que eu dava no Mackenzie, na Universidade de Mackenzie, lá para Atlética, inclusive, do pessoal do Mackenzie. Foram anos bem legais. E ele contou que aquela seleção de 98, ela era rachada no meio, né? De um lado tinha o pessoal do Dunga e do outro lado o pessoal do Leonardo.
e meio que eles não se falavam, eram duas panelinhas dentro da mesma equipe. E o Ronaldo Fenômeno, era meio que um elo de transição e de conexão entre essas duas panelinhas, né? O pessoal do Leonardo e o pessoal do Dunga. E o que aconteceu? A tensão, né, do Ronaldo, que o Ronaldo vinha sofrendo, a questão amorosa que todo mundo falava, né, daquela moça que ele era noivo e tudo mais, aquilo foi gerando uma tensão tão grande, a expectativa para a final da Copa do Mundo. O que aconteceu? Ele teve lá uma síncope nervosa, né, acabou indo para o hospital, e quando ele voltou para o campo de jogo, porque os médicos liberaram ele não tinha nada fisicamente, né, ele voltou e não conseguiu jogar nada, nem 20% do que ele poderia. Ele estava bem fisicamente, só que emocionalmente ele estava destruído. E aí o que aconteceu? Aquela lesão emocional vulnerabilizou um disparo, um descarregamento na parte psicoemocional, né? Na parte física, porque ele aí ficou tonto, ele ficou completamente desnorteado, e uma figura como aquela, desnorteada, acabou com toda a equipe. Porque, como eu disse para vocês, ele era um elo de ligação entre o pessoal do Leonardo, né, e o pessoal, a panelinha do Dunga. E não tinha psicólogo aquela seleção, tinha um engenheiro que dava palestra, era uma coisa horrorosa. Aquilo ali era toda a tragédia, né, daquela seleção brasileira estava prontinha para acontecer, né? E aconteceu, infelizmente, foi 3-0 para a França. O Ronaldo entrou em campo só, ficou igual um João Bobo lá, batendo para cá, para lá, para lá, para cá, e aí a seleção naufragou e perdeu aquele Mundial. Então, isso para comentar, né, para dizer a vocês, que eu falo aqui no meu livro, né, que a consequência do afastamento de um jogador pode ser devastador para a performance coletiva. Então tem alguns casos, tem algumas histórias que a equipe desmorona quando um atleta se lesiona ou tem alguma necessidade de afastamento. Os tratamentos iniciais, como a imobilização, né, do local, costumam ser ministrados logo após a lesão. São seguidos por um programa de reabilitação que inclui um esquema para recuperar a força e flexibilidade dentro de um curto espaço de tempo. Em geral, os aspectos psicológicos dos atletas lesionados, vejam pessoal, são abandonados. Pensamentos e sentimentos são negligenciados ou recebem pouca prioridade dos integrantes da comissão técnica. Então, assim, o atleta se lesionou, manda por DM e acabou, entendeu? Deixa que o médico, o preparador físico lá, eles cuidam do atleta, ou nem preparador, só o médico. Agora, a parte psicológica, poxa, você já sabe, gente, já tem exercícios mentais, técnicas mentais de irrigação sanguínea em regiões que estão lesionadas. Dependendo da técnica que você utiliza, de foco, de sensibilização da região do corpo em que se encontra a lesão, um super foco, uma super atenção para aquela região, você aumenta a irrigação sanguínea. E o que acontece quando você aumenta a irrigação sanguínea? Você ajuda, né, na recuperação da lesão, por segunda intenção, né, que é de dentro para fora. Então, o trabalho mental ele é fundamental para atletas lesionados também por conta disso, né? Além do que, o atleta começa a achar que não vai mais voltar para a equipe, que ele está perdendo espaço, que ele vai ficar no banco de reserva para sempre. Você começa a ter umas ideações trágicas, né, que precisam ter um trabalho psicológico de acompanhamento para esse atleta não naufragar nessas ideias, né? Vamos lá. Após a regressão da dor física provocada pela lesão, o atleta enfrenta uma série de reações psicológicas. Respostas emocionais como: por que eu? Por que agora? E a negação psicológica da ocorrência passa a controlar os seus pensamentos. Outras emoções como a raiva, depressão, ansiedade, pânico são respostas comuns nesses casos. Apesar dos aspectos quase sempre devastadores de uma lesão, alguns atletas a encaram com alívio. Para estes, ela lhe proporcionar atenção, vai lhe
proporcionará, né, atenção e apoio de outras pessoas. Para outros, elimina a pressão imposta pelo desempenho e o afastamento dos treinos e competições poderá ser bem-vindo, caso o atleta esteja apresentando baixo desempenho. Ou seja, ainda bem que eu me lesionei inconscientemente, né? Aí você vai para o banco de reserva e tem um tempo para se recuperar. Isso um plano até de autossabotagem, na minha opinião. O tempo de afastamento pode representar, nesses casos, uma etapa de reavaliação e formação de novos paradigmas comportamentais, somente se você tiver um trabalho psicológico, porque senão você deixa o atleta relegado à própria dor, né? Então, quando eu coloco no livro aqui, o tempo de afastamento pode representar uma etapa de reavaliação e formação de novos paradigmas comportamentais, não vai ser do nada. Não vai ser lá na cama, no quarto da casa dele, que ele vai ter paradigma comportamental novo, vai estudar a sua crença, vai mudar os seus pensamentos. Não, né? Se fosse assim, não precisava da psicologia. Então você precisa de um trabalho psicológico para ajudá-lo na mudança desses modelos comportamentais. Bom, estou aqui, para quem acabou de chegar, bem-vindo. Estou fazendo uma leitura dinâmica hoje do livro Psicologia do Esporte, Clínica e Alta Performance e Atividade Física, por mim, publicado em 2005. Eu estou lendo para vocês hoje o capítulo 2, chamado A Psicologia do Esporte e a Prática Clínica. Reações do atleta à lesão crônica. Qualquer tipo de ferimento grave no ser humano, seja ele atleta ou não, é capaz de causar transtornos psicológicos associados à sua tipificação psicológica. De modo geral, todo atleta lesionado passa pelos seguintes estágios, tá, pessoal? Fiquem atentos. Primeiro, negação. O atleta não aceita a lesão e costuma visitar vários médicos para ter diagnósticos diferenciais. Quanto mais cedo ele aceitar o ocorrido, mais facilmente ele atingirá outros estágios e a superação. Portanto, a primeira reação é: isso não aconteceu comigo. Não, não pode ser. Não, isso não é verdade. A negação dentro do período inicial da lesão é super comum. Depois vem a raiva, né? Raiva, fruto ainda do processo anterior, que é da negação. Né? Comportamentos agressivos costumam ser bastante frequentes em atletas lesionados com certa gravidade. Nesses casos, reações hostis diante das pessoas mais próximas são comuns. Daí o atleta começa a ser grosseiro com o treinador, com o colega, com o pessoal da comissão técnica, né? Então essa questão da raiva. Então, a negação, a raiva, depois vem a pena, né? Pena. Nessa fase, o atleta sente pesar pela perda ou declínio qualitativo da aptidão e todos os benefícios que obtinha em sua atividade. Essa fase será superada de acordo com a maturidade e a inteligência do atleta, bem como o apoio social e familiar que lhe for oferecido. Negação, raiva, pena. Normalmente, depois da pena, um estado depressivo. Se o atleta considera sua lesão como irreversível, vai experimentar uma sensação de perda definitiva, o que, em alguns casos, vai gerar sintomas depressivos acentuados. Né? Nesses casos, é comum que o atleta se isole dos amigos e familiares e de todos aqueles que poderiam representar um apoio significativo para a superação do seu problema. Luiz, pessoal que está perguntando, esse é o meu segundo livro, publicado em 2005, ele está mega esgotado, chama Psicologia do Esporte, Clínica, Alta Performance e Atividade Física, e eu espero ainda poder rever essa edição. Os sebos virtuais, como é que chama ali? O sebo estante virtual, né? Em alguns sebos vocês acho que ainda encontram Mercado Livre, talvez encontrem usados, tá? Essa capinha aqui. Bom, então vamos lá, recuperando. Negação, raiva, pena, depressão, reintegração. Daí vem a reintegração.
Essa é a fase da superação do problema. No entanto, pode apresentar alguns transtornos, como a retomada do funcionamento psicológico do atleta antes da lesão, o significado de invalidez, né, os medos que precederam, né, a natureza, localização, a severidade e duração da lesão e as mudanças ocasionadas no seu estilo de vida. A reintegração é uma fase muito dura, é uma fase muito difícil, né, do atleta, porque ele vai se haver aí muitas vezes com a insegurança que ele está sentindo, a insegurança que ele vem experimentando, e o desejo de retomar o alto rendimento e a qualidade do alto rendimento que ele tinha antes da lesão. Então aí tem todo um processo, né, de resgate da sua confiança para voltar o seu bom desempenho, né? É altamente psicológico esse processo. A reabilitação, que é um dos momentos mais delicados do processo, após a superação das etapas anteriores, é chegada a hora de retomar efetivamente as atividades esportivas. Nesse instante, a confiança e o equilíbrio emocional podem estar abalados devido ao tempo de afastamento. O temor e a preocupação quanto à possibilidade de uma nova lesão, vejam, ainda tem o medo de, e se eu me lesionar novamente? Pode acontecer, né? Me lesionei uma vez, e se eu me lesionar mais uma vez? É o famoso e se, né? Então, o temor e a preocupação quanto à possibilidade de uma nova lesão podem colocá-lo numa modalidade interna de processamento ideativo, resultando em estados de tensão muscular significativos. Veja, e aí ele começa a ter altas contrações musculares por conta da tensão psicológica. A tensão psicológica gera estados, né, psicofísicos, no caso, de grande tensão. Pode vulnerabilizá-lo a uma nova lesão, né? Alguns técnicos esquecem de valorizar e apoiar o atleta recém-recuperado de uma lesão. E é fundamental que os integrantes da comissão técnica saibam que atletas lesionados apresentam aumento dos níveis de ansiedade. Vejam, isso é bem importante. Aumento do nível de ansiedade, depressão, raiva, tensão e redução da autoestima. Tem tudo a ver com a autoimagem, né? Somente assim poderão auxiliá-los na retomada da confiança e do bom desempenho. O psicólogo do esporte exerce o elo de comunicação entre o treinador e o atleta. Alguns não se sentem confiantes para falar com o técnico sobre esses sentimentos, sobre esses pensamentos, né? E o temor de não serem escalados muitas vezes é maior do que a necessidade de expressão. Então, assim, deixa eu ficar quieto, porque se eu falar que eu estou angustiado, que eu estou triste, que eu estou inseguro, o treinador vai me tirar da equipe. Entendeu? Então, melhor ficar calado, né? Boca fechada não entra mosquito, mas entra um bocado de angústia também. Nesses casos, sintomas psicológicos e físicos são ocultados. Não, professor, não está doendo mais nada, não. Não, estou recuperado. Muitas vezes o atleta esconde até a própria dor que ele está sentindo, se psicologicamente ele não se sentir bem equilibrado para voltar aos treinos, jogos e competições. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês que é importante, sobre a entrevista inicial, que eu não queria deixar de comentar com vocês, dentro desse módulo clínico, né? A primeira etapa de um mapeamento, né, voltando à parte inicial da clínica, é extremamente importante para a fidedignidade dos dados que serão coletados posteriormente. Esse contato inicial com o atleta deve ser aproveitado para que seja estabelecido um elo entre o atleta e o psicólogo do esporte. Portanto, é fundamental esse primeiro momento. Essa anamnese inicial é fundamental, né, para você ter aí o início de uma boa e saudável parceria entre psicólogo
e atleta, entre psicólogo, comissão técnica. Esse momento da entrevista com o atleta, né, eu coloco aqui, né, no meu livro, é de responsabilidade do psicólogo informar ao atleta que todas as informações coletadas, né, ali durante esse processo do mapeamento do perfil, procurem evitar, pessoal, a palavra psicodiagnóstico, tá? Psicodiagnóstico tem uma pegada muito patológica, muito psicopatológica, né? Tá? Uma coisa, pensem vocês, né? A pessoa assim, você vai ao psicólogo e ele vai fazer um psicodiagnóstico. Não é ruim? Aí você vai num psicólogo, ele vai fazer um mapeamento do perfil psicológico, né? É um pouco mais, é menos invasivo, né? Não sei o que vocês acham, mas eu tenho essa sensação. A palavra mapeamento de perfil é melhor que psicodiagnóstico. Psicodiagnóstico é no hospital, na clínica, mas na clínica, não na clínica do esporte, é na clínica de uma forma geral, né? O psicodiagnóstico é o que muitas vezes o médico, o psiquiatra vai lá, o CID-F41, isso é o psicodiagnóstico, entende? Não é o que eu falo no livro, nesse capítulo, na entrevista inicial, né? A entrevista inicial eu quero dizer para vocês da importância do mapeamento, tá? O mapeamento bem feito é muito importante para um bom início de trabalho. Bom, nesse primeiro encontro serão debatidos livremente temas relacionados com com a vida, com o dia a dia, com o cotidiano que faz parte da vida de um atleta. Quer dizer, o que faz parte? As emoções, as relações, as impressões, as experiências, né? O psicólogo deve estar sempre atento ao discurso do atleta, procurando se aprofundar nas principais questões dinâmicas que envolvem a sua performance, assim como, vejam, fatores sociais, educacionais, afetivos e culturais. O atleta deve ser alertado para procurar não enviesar as respostas sob o risco de dificultar todo o processo do mapeamento do perfil, né? É de suma importância para a elaboração de um relatório, né, um relatório desse mapeamento, que o atleta entenda os motivos pelos quais ele está ali, né? Por isso que eu digo, pessoal, se você vai trabalhar numa equipe, tenha a palestra muito bem feita, muito bem estruturada, tá? Nos nossos encontros eu vou ensinar vocês a fazer essa palestra bem direitinho. Mas na clínica você não vai dar uma palestra, mas você pode explicar para o seu atleta o que é a psicologia do esporte, por que ele está ali, né? Se você recebe um atleta no seu consultório, ele quer saber o que é a psicologia, como a psicologia pode te ajudar. Como que você pode contribuir com o atleta? Já parou para pensar nessa pergunta? O que o seu trabalho vai contribuir com a performance e com a vida de um atleta? A gente precisa saber isso, gente. Não é simplesmente receber o atleta, vou atendê-lo clinicamente, vou saber por que ele está aqui. Não, ele quer saber o que ele vai ganhar nessa dupla, nessa parceria. É importante a gente ter essas informações sempre muito presentes, né? E aqui eu vou seguindo no capítulo, eu falo de alguns testes projetivos, falo da elaboração do relatório, falo da entrevista devolutiva, que é super importante. E aqui tem uma parte falando sobre a psicologia clínica cognitiva no esporte. Eu vou começar a ler, né, e aí eu falo assim, nossa, meu professor, como assim, professor? Você está doido? Endoidou de uma vez? Professor, mas eu comprei seu livro de psicanálise, professor. Como assim? A psicologia clínica cognitiva no esporte? Então tá. O professor não só fala, o professor faz, né? Tem o capítulo de fenomenologia em outros livros, de gestalt terapia. Porque, como eu falo para vocês, a gente tem que estudar as linhas. O esporte é um fenômeno novo, né? E como tal, precisa do apoio das linhas existentes, as linhas de perfil psicológico. Então, opa, vamos lá. Quem quer psicanálise, tá aqui,
Temas em Psicanálise no Esporte, editora crv.com.br. Quem quer cognitivo comportamental? Vambora! Está aqui comigo agora. Se dedicarmos um tempo para análise do esporte competitivo durante as últimas décadas, poderemos notar uma grande mudança em seu panorama. Atualmente, detectamos nos atletas um nível técnico mais aprimorado e uma preparação física que supera a de gerações anteriores. Soma-se aos aspectos desencadeadores dessas mudanças a evolução da medicina, a implementação e evolução da fisioterapia, dos aparelhos fisioterápicos e a inserção da fisiologia e da psicologia no contexto esportivo. Essa revolução vem fazendo com que as competições assumam um caráter cada vez mais dinâmico e equilibrado. Em função de toda essa dinâmica imposta por esse novo rumo que o esporte vem assumindo, a psicologia deve se adequar às exigências do novo paradigma esportivo e adotar uma postura breve na preparação emocional de atletas competidores. Atualmente, a prática da psicologia esportiva conta com diversos psicólogos trabalhando numa grande variedade de teorias. E esse fato é constatado no livro de Machado, onde o autor cita algumas teorias que se aplicam ao estudo do esporte e dos atletas. O autor citou a teoria psicanalítica de Freud, a Reichiana, a bioenergética, a teoria analítica de Jung, Erich Fromm e Henry Murray, entre outros. O objetivo desse estudo é apresentar e discutir uma outra teoria que serve como base para a prática da teoria da psicologia esportiva e que também se adapta à dinâmica do esporte atual, o modelo cognitivo. Com suas raízes no behaviorismo metodológico, o modelo cognitivo foi desenvolvido por Aaron Beck durante a década de 60 em decorrência de estudos e da insatisfação pessoal de Beck com as formulações psicodinâmicas a respeito da depressão. A partir da observação de pacientes deprimidos, Beck notou que o conteúdo dos pensamentos e dos sonhos de tais pacientes assumiam o mesmo conteúdo negativista. Depois da aplicação de várias testagens e de muitas observações, Beck concluiu o modelo cognitivo sobre a depressão. Publicações posteriores ampliaram a aplicação da teoria para o tratamento de outros transtornos. Bom, e aqui eu vou seguindo, A base do modelo cognitivo é a ideia de que os pensamentos do indivíduo influenciam diretamente na maneira dele se comportar e sentir. Portanto, uma distorção na forma de perceber uma situação pode influenciar o humor e o comportamento do sujeito a ponto de deixá-los disfuncionais. Vejam, eu vou repetir. Uma distorção na forma de perceber uma situação pode influenciar o humor e o comportamento do sujeito a ponto de deixá-los disfuncionais. O que eu estou querendo dizer nessa parte do meu livro aqui? Eu estou querendo dizer o seguinte: se você trabalha com um atleta e o atleta entende, que uma situação que ele vai viver logo ali, na sequência, é algo que o ameaça, ele vai responder, obviamente, com uma descarga de pensamentos cognitivos que podem certamente gerar angústia, com uma descarga de ansiedade somática que são ações fisiológicas e reações fisiológicas àquele pensamento despertado pelaquela situação que está se aproximando. Portanto, quando eu digo aqui a forma como ele percebe pode deixá-lo disfuncional, significa assim: aquilo que você treinou, se você não estiver bem psicologicamente, você pode criar uma disfuncionalidade no comportamento esportivo. Olha que bravo o negócio. Isso depende do que, professor? Isso depende da crença. Estou falando em terapia cognitivo-comportamental. Uma linha fantástica que ajuda muito o esporte a compreender os comportamentos de atletas e de equipes. Bom, a ideia trazida pelo modelo cognitivo de que a situação em si não é determinante na origem do problema, mas sim as interpretações que o indivíduo tira dos acontecimentos, nos permite não só intervir junto aos atletas, como a comissão técnica.
mas também estudar e compreender certos fenômenos do meio esportivo, como, por exemplo, a relação entre o público, o espectador e os atletas. Ah, professor, eu tenho um atleta que atua melhor quando ele está no estádio do time adversário. Professor, eu tenho um atleta que, se ele não jogar no campo adversário, ele não joga bem dentro de casa. É a tal formulação, né, da TCC que nos coloca que o ambiente determina e é responsável pelo comportamento, né? Essa é a base do behaviorismo. Um dos fatores mais importantes que, no momento, se acredita ser um modificador crucial para o desempenho do atleta, vejam, é o que se chama potencial de avaliação de uma torcida. Olha isso. Isso é a excitação e tensão e a possível ansiedade do jogador não parecem derivar simplesmente da presença de observadores, mas da maneira pela qual o atleta considera o potencial da avaliação do observador. Olha onde chega a coisa. Quer dizer, você vai entender por que um atleta ele atua melhor na quadra do tenista quando ele vai jogar no clube onde é o seu adversário. Porque ele entende um caráter de observação daqueles que estão torcendo pelo seu adversário como não aversivo para ele. Ele encara, e muitas vezes tem atletas que encaram esse tipo de situação como motivador. Tem atletas que se motivam em atuar no campo adversário porque querem desafiar esse tipo de olhar que eu acabei de relatar aqui para vocês. Entendeu? Então, a questão não é a torcida, mas a questão, como eu coloco aqui, é o potencial de avaliação do observador, né? A ideia de Beck também, as ideias do Beck podem servir de base para a elaboração de dinâmicas de grupo que, mesmo sendo indispensáveis no trabalho com equipes esportivas, não serão abordadas aqui nesse estudo cujo enfoque é o trabalho individual. O trabalho do psicólogo do esporte, voltando àquela questão, né, ele se diferencia do psicólogo clínico, visto que ao psicólogo do esporte não cabe, talvez não seja possível realizar uma terapia com os atletas. Já falei isso para vocês. Portanto, se for diagnosticado um transtorno psicológico ou se o atleta apresentar questões que necessitem de um trabalho psicoterápico, é importante que o mesmo seja encaminhado, sim, aí um psicólogo clínico. Se esse psicólogo clínico conhecer de esporte, melhor é. O trabalho embasado, tá? Eu vou já finalizando aqui, pessoal. O trabalho embasado na terapia cognitiva apresenta a seguinte rotina. As primeiras sessões são destinadas à conceituação do caso pelo terapeuta e à socialização e adesão do paciente à terapia. Numa segunda etapa, o processo terapêutico se volta para a modificação dos comportamentos e sentimentos disfuncionais através da reestruturação dos pensamentos distorcidos. Com a diminuição dos sintomas, o terapeuta inicia um processo de modificação das crenças subjacentes, regras e suposições, para depois intervir junto às crenças centrais. O último passo da terapia consiste em prevenir recaídas. Já no modelo cognitivo aplicado ao esporte, o trabalho psicológico perpassa por algumas dessas etapas. Na prática, o trabalho foca principalmente os pensamentos automáticos disfuncionais. Eu vou nadar amanhã na piscina do meu adversário, né, mais próximo a mim nesse campeonato. Então, eu vejo isso como algo ameaçador. Eu tenho insônia, tenho taquicardia, tenho sudorese, tenho dor de barriga, né? Deixa eu ver aqui onde que eu estava. Na prática, então, o trabalho foca principalmente nesses pensamentos automáticos disfuncionais e os comportamentos e emoções deles derivados.
O comportamento, no caso, pode ser uma grande descarga de ansiedade cognitiva. Eu não consigo dormir porque eu só fico pensando. Na hora que eu entrar na piscina, meu Deus, o que eu vou pensar? Como eu vou estar amanhã? É uma ansiedade bem antecipatória, né? E pré-competitiva. As crenças intermediárias e centrais não são ainda abordadas diretamente. O aprofundamento dessas crenças só será possível através de um processo terapêutico aprofundado. Portanto, quando a gente recebe o atleta, normalmente ele chega com pensamentos disfuncionais. Esses pensamentos, a gente precisa, aos poucos, conectá-lo a uma crença. É algo maior que o atleta acredita aquilo dele. Portanto, o que é uma crença, professor? Uma crença significa, quando eu vou jogar na quadra de tênis que não é minha, eu sinto medo. Isso é uma crença. Que pensamento isso gera? Quando eu vou... quando eu estou na véspera de uma partida na quadra desse adversário, eu normalmente tenho dor de barriga. Isso é um pensamento. Ou, se eu tomar o primeiro ponto na partida, eu perdi o game. São pensamentos automáticos, frutos de uma crença maior. Que crença é essa? Jogar na quadra do meu adversário provoca a mim derrota. Então, aos poucos a gente vai integrando esses pensamentos para chegar numa crença e compreender essa crença e mudar essa crença através de um novo campo de possibilidades possíveis de ressignificação do mesmo evento. Né? Você jogar na mesma quadra que esse tenista pode ter diversos fundamentos e diversas reações, tanto cognitivas como emocionais. É o que eu sempre falo, né? Se eu coloco, por exemplo, esse livro aqui na frente, o que vocês estão lendo aí, eu não estou lendo, tá? Nem através do celular, porque ele está absolutamente na frente do celular. Agora, eu estou vendo uma coisa nesse livro que vocês não estão vendo, que é um código de barra, né? Aqui atrás tem um texto da minha orientadora de pós-doutorado, mas vocês estão vendo uma capa que eu não estou vendo. No final das contas, pessoal, é o mesmo livro. É o mesmo. Professor, você está falando de Gestalt. Posso estar. Está falando de Gestalt agora? Está louco? Figura fundo? É ressignificação, gente. É estudo de fenômeno. A gente precisa estar de olho nisso. As linhas conversam. As linhas conversam como a gente conversa aqui. Tá bom? E dentro dessa hora... Nossa, passou uma hora, gente. Falar coisa que a gente é apaixonado. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta rapidinho? Eu tenho 4 minutos antes que nos derrubem. Assim, ó. Rapidão. Eu falei mais do que eu devia. Vou aqui aguardar antes de encerrar a live. Ver se tem alguma questão, algum comentário. Thay, perfeito professor, muito esclarecedor. Valeu. Mais alguma? Acho que não, né? Pelo visto, acho que não. Bom, pessoal, aqui. O Gilson... Eita. Começou a vir tudo junto aqui. Calma. Quebrar a ideia de que tem uma linha única para ser psicólogo do esporte. Boa, Gilson. Me ajuda nisso. Fênix Mila. Cheguei atrasada. Sim, a live vai ficar aqui e no canal do YouTube, que é João Kozak Psicologia Esportiva. Tem um monte de vídeo lá, tem um monte de live, tem um monte de coisa legal lá no canal. E o canal do Facebook, Dr. João Kozak Psicologia Esportiva. Também estamos com 50 mil seguidores lá. Vamos colar ali, colocar os comentários, são super importantes. O Luiz, por que não temos esses diálogos das abordagens das faculdades? Porque as faculdades são tão preguiçosas, Luiz. Elas querem modelar o aluno como um produtinho e colocar no mercado. Eu agora acabei meu pós-doc, tenho a carta de alforria, posso dizer as coisas que eu penso mais livremente. As faculdades querem transformar cognitivistas, psicanalistas,
Gestalt terapeutas, é isso que a faculdade quer. A faculdade não quer ter trabalho, a faculdade não quer interdisciplinaridade, está muito trabalho, entendeu? O professor não está muito afim não, esse negócio de misturar, esse COSAC aí é meio doido, entendeu? Não, é o seguinte, seja um psicólogo comportamental, tá? É melhor, ser mais especialista, tudo mais, e a psicologia tem 100 anos, 120 anos de vida, é um bebê, não adianta. A gente precisa abrir o nosso lastro de pensamento, o nosso campo de conhecimento dos instrumentos e das ferramentas. Luiz, querido, um grande abraço, obrigado. Só um comentário, fiz o seu curso e adorei. Obrigado, querido. André Luiz, brigadão. Luciano Lopes, sempre gera uma confusão quando se fala em clínica no esporte. Luciano, eu vou falar mais sobre esse tema, tá? Eu vou pegar muitas lives para falar sobre clínica no esporte, e aí vou pegar meu livro de psicanálise, vou pegar capítulo de cognitivo comportamental, de fenomenologia, aí nós vamos falar de clínica no esporte como se deve, tá bom? É importante deixar claro essa distinção atual. Thay, obrigado, foi ótimo. A Mila, muito esclarecedor. Sou fã, professor. Aí o professor fica feliz. Obrigado. Eu não tenho e penso livremente. Boa, Gilson. E é isso aí, Thay. Somos um baby. E deixa eu ver o que ela acabou de falar. Somos um baby. Vamos arrastar essa galera para essa área que tanto acontece. Tão jovem o esporte, né? É tão carente desse tipo de encontro nosso, e que vocês possam ser multiplicadores dessas ideias, que a gente possa trazer aí uma modernidade na conceituação da psicologia do esporte. Tá bom, queridos? Olha, uma ótima Páscoa para vocês. Foi uma live surpresa, eu falei. Temos as segundas da Psi do Esporte, essas aí são sagradas, né? Às 8 horas sempre. E de quando em quando aqui eu vou dar umas... Vou pegar né, fico relendo e relendo meus livros, só digo, vou pegar esse capítulo para ler para o pessoal. E tenho aqui alguns livros, né? Tenho o Psicologia do Esporte, Atleta e Ser Humano em Ação, que tem vários capítulos interessantes. Tenho Com a Cabeça na Ponta da Chuteira, que... Pena que esses livros estão todos esgotados, mas por isso que eu quero trazer aqui a discussão, pegar os capítulos, ler e ir comentando e atualizando conhecimento com todos vocês, tá bom? Pessoal, segundas da Psi do Esporte aqui, 20 horas, toda segunda-feira. YouTube, João Kozak, Psicologia Esportiva. Facebook, Dr. João Kozak, Psicologia Esportiva. Obrigadíssimo a todos, bom feriado, se cuidem sempre e muito. Grande abraço, valeu!